Parar e admirar a beleza das coisas e os mistérios do mundo. Essa frase tem tudo a ver com o tema do nosso programa de hoje. E eu te faço uma pergunta. Você tem experimentado momentos de quietude? Aqueles momentos em que a gente fica leve e se deixa tomar pelas sensações diante do belo, do bom e do verdadeiro. Isso é contemplação e esse é o assunto do nosso programa de hoje. Qual é o valor da contemplação? Para falar sobre o assunto da contemplação, nós temos hoje aqui no estúdio o nosso participante de sempre, Valdemar Jorge. Prazer de novo estar com você aqui, Valdemar. Valdemar. Uma alegria estar com você e estar com nossos convidados aqui, o David Panceira, que está aqui com a gente. David Panceira, que há um tempão a gente queria convidar aqui no programa Qual é o Valor, né? Finalmente uma honra ter você aqui, David. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite, Mira, Valdemar e o Bernardo, que estará aqui conosco também. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Que bom. Só lembrando, gente, o David, ele é doutor em matemática e é um grande pesquisador das questões filosóficas. O cara sabe tudo, vocês vão ver. Eu ia falar com ele, ele ia falar sobre o valor do infinito, porque ele é de matemática e filosofia, né? Qual é o valor do infinito? Mas né? dá para conectar a contemplação do infinito junto, hein? A gente já deixa tudo Já combinado. vou deixar marcado para o próximo encontro ele falar sobre o valor do infinito e sobre a imortalidade da alma. Perfeito. Nossa, muito bom. Gente, não posso esquecer de apresentar também o Bernardo Brandão, que está lá em Belo Horizonte, meu conterrâneo, falando de BH, professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Um prazer estar com você aqui também, Bernardo. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Então, gente, a gente pode começar explicando, né, do que nós estamos falando. O que a gente pode chamar hoje aqui de contemplação? Quer começar, David? Claro, Ele vai com nos certeza. ajudar aí, né, David? Com certeza. Então, bom, eu vou começar com uma imagem, eu acho que todos nós temos muito clara, que a gente vai chamar depois de contemplação natural, né? Mas um pôr do sol, né? Todos nós, em algum momento da nossa vida, já presenciamos um pôr do sol, né? E o que acontece quando a gente está naquele estágio em que uma sensação interior é gerada, né? Você tem sensações, muitas sensações, a partir dos sentidos exteriores que você vê aquilo, e você para. E em um momento você esquece completamente daquelas sensações e dos detalhes daquele pôr do sol. Você entra em um outro estado. E parece que há uma comunicação, né, do real, da realidade, que entra diretamente no âmago, no coração do homem interior. E a gente tem uma intuição de algo. Quantos de nós aqui já falaram alguma vez, nossa, parece que são momentos em que eu entendi tudo, né? Como no estalo, né? Mágicos, né? Mágico. É. A gente não é só olhar, né, David? Acho que não é só ver. É como se você fosse tomado naquele momento pela sensação. É um pouco disso. Exatamente. E há aquela intuição, né, por aquilo que você está contemplando. E, de um ponto de vista metafísico, você pode dizer que o que ocorre ali é, de fato, uma visão. Como uma visão do olhar, uma visão de uma realidade que transcende toda aquela cena, né? E isso é um ato contemplativo. Claro que aqui a gente está falando de uma contemplação natural, existe uma contemplação sobrenatural também. Mas eu gosto de puxar uma definição do filósofo alemão Joseph Pieper. Ele é um tomista do século passado, né, no começo do século. E ele diz que a contemplação ele é um saber, ou seja, é um ato intelectivo inspirado no amor. Ou seja, que legal, isso, né? Inspirado no amor. Ou seja, sem amor não haveria contemplação, porque você deseja alguma coisa pelo amor e o ato contemplativo fornece aquele momento de está tudo bem, né? Está tudo satisfeito. Nossa, que bonito Que isso, lindo! né? Vamos ouvir o Bernardo aí. Bernardo, Nos ajuda aí, Bernardo. complementa aí para nós. Você comentou que em grego, você que é um grande pesquisador dessa área, comentou que em grego contemplação significa ver. Mas é além de ver, né? Eu queria que você explicasse esse ver para nós. Sim, em grego a palavra que significa que a gente está com contemplação é teoria. De onde vem a nossa palavra teoria, mas com outro sentido, né? Teoria em grego significa literalmente ver, mas ela era usada no início, mais especificamente, para falar de uma visão em um festival religioso. As pessoas viajavam para os vários festivais religiosos e lá elas viam alguma coisa muito bela que simbolizava de algum modo as realidades transcendentes e ficavam e se admiravam com aquilo, né? Então
essa palavra teoria, ela tem essas nuances de sentido, né? Como o David falou, o conhecimento que envolve o amor, eu costumo definir contemplação, pensando nesse sentido grego do termo, por conhecimento com admiração, né? Quando a gente está diante de algo que a gente vê com os olhos do corpo, com os olhos da mente, né? E a gente se admira com aquela realidade que a gente está percebendo, né? A gente se assombra diante do mistério do real ao conhecer aquilo que a gente está conhecendo. Isso é contemplação. É assim que eu defino. Muito bom, Bernardo. Agora, David, nos ajude, né? Porque essa contemplação ela não acontece assim de um momento para o outro, no sentido de você não estar preparado. Acho que você tem uma preparação, né? Buscar o pensamento, meditar, buscar o espaço adequado, né? Buscar silenciar o coração, porque nós falamos que quando estamos a sós com Deus. Sim. Qual é a dificuldade que as pessoas acabam tendo para poder contemplar efetivamente, né? Quais são os inimigos dessa contemplação? Sim. Então, vamos resgatar novamente aqui o dito do Joseph Pieper, né? O dizer de Joseph Pieper. Ele disse que sem amor não há contemplação, né? Ou seja, é necessário que haja uma disposição interior, né? Ou seja, que você queira algo. Portanto, no ato contemplativo envolve dois atributos, como o Bernardo falou, que há aquele saber por admiração. Então, atinge diretamente o intelecto, que são dois atributos da alma, que são exatamente os atributos materiais. E uma disposição interior de querer. Uma vontade, né? Uma vontade, exatamente, que está residindo na vontade. Portanto, você precisa de um certo preparo, né, interior para você. Você tem que estar com a vontade direcionada para querer enxergar para além do que aquela realidade imediata está querendo te colocar, né? E que há, né? O Bernardo colocou ali muito bem, né, que você penetra no mistério do real, né? Essa penetração no mistério do real, né? Veja, como é que a gente pode entender a palavra mistério aqui? A palavra mistério não é no sentido gnóstico de que só algumas pessoas esclarecidas, não, ela é nada disso, no sentido de que a abundância de ser, entende? Que nunca está exaurido aquele conhecimento da realidade que você vai adquirir. E que quando você se dispõe interiormente para enxergar isso, para ter essa visão da mente e da visão física normal, como o Bernardo colocou, você consegue um pouquinho mais descer, digamos assim. Que lindo isso, que lindo gente. isso, né? E aí isso me traz uma ideia, que eu até quero trocar isso com as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? Que esse exercício a gente pode fazer em casa, no nosso cotidiano, nas coisas simples, num jardim que você cuida. Eu imagino, até se eu estiver errado, quero que vocês me corrijam, numa boa refeição que você prepara para a família. Quer dizer, é você não ter aquele simples olhar assim comum de todo dia. É você pensar, puxa vida, foi bom isso que eu fiz. Até um pouco, né, daquilo que a gente vê que Deus fez no fim da criação, né? E viu Deus que tudo era bom. Eu imagino que aquele foi um momento de contemplação, né? Quando fala isso, não é? Por na verdade, essa contemplação é esse encontro com Deus, em última instância, em última medida, Sim, né? exatamente. Então, naquilo que você faz no dia a dia, é preparar esse encontro com Deus, né? E você faz isso muitas vezes na oração, é uma das coisas que a gente vai falar daqui a pouco, né? Preparar o encontro. Às vezes, como é que você está preparado no silêncio, né? Na sua retidão, no seu coração, para poder ter esse encontro com Deus. Primeiro, então, você prepara esse encontro. Depois você medita, né? Tenta procurar aquilo que você faz de certo, de errado, encontrar a verdade nas coisas, né? Então, acho que a meditação vai nessa ideia de você encontrar a verdade que diz nas coisas, e a contemplação, você possui essa verdade, né? Como que não clica, você entende, você sente essa intuição da presença de Deus. Acho que esse é o grande significado. Você olha por uma bela paisagem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Por um lugar bonito, turístico, por alguma árvore, por algum conceito, uma praça bonita, um lugar elegante, você sente aquela presença de Deus. Ou na beleza do olhar do filho, né? Eu vejo essa ideia, né? Eu sou pai de 3 meninas, né? O David também tem uma família numerosa, né? É muito bacana isso. E quando você olha, né, para o rosto do recém-nascido, você contempla, né, naquela criança, naquele rosto lá, a presença de Deus. E você pode fazer isso todo dia, né? Para um pouquinho, né, em alguns segundos em casa, olhe, né, para seus filhos, para suas crianças brincando, né? Olhe para a beleza do rosto da sua esposa, contemple a sua esposa, contemple os seus filhos, contemple a sua família, contemple as coisas que você tem e enxergue Deus em tudo isso. Eu acho que é um negócio assim, encantador, Miro. Eu acho realmente essa questão da contemplação, esse encontro com Deus, essa elevação da alma, né? Você eleva, como disse o David, eleva o intelecto
e leva também a vontade, né? E leva para se aproximarmos de Deus. Acho que é maravilhoso, né? O Bernardo diz uma coisa que eu queria que ele comentasse agora para nós, porque quando eu liguei para ele, que a gente conversou um pouco, eu falei, Bernardo, a gente tem se dado tão pouco à contemplação, né? A nossa vida corrida, essa loucura, a falta de tempo e tal. E aí ele comentou que existem 2 pontos cegos que tem dificultado essa nossa rotina, né? Essa rotina acelerada. Queria que você comentasse isso, Bernardo. O que tem nos deixado nessa vida tão acelerada e ao mesmo tempo, né, Mira? sem essência, muitas vezes, sem sentido? O que nos impede? É isso. Existem 2 pontos cegos da nossa cultura atual que causam um mal-estar mesmo. Na nossa vida, né? É a falta de comunidade e a falta de contemplação, né? Comunidade em que sentido? Como Aristóteles dizia, né? O homem é um animal político, o que não quer dizer que o ser humano tem que se filiar a um partido, ficar se envolvendo com eleição, não é política nesse sentido, né? Mas é viver em comunidade, ter uma ação, né? Se preocupar com as pessoas que estão para além do nosso círculo pessoal, de família e amigos, né? Quando a gente faz um bem para as pessoas que estão aí nesse circuito maior aí dos nossos relacionamentos, né? A gente está vivendo em comunidade. E isso é importantíssimo, né? Quando a gente não vive em comunidade, a gente só pensa em nós mesmos e no nosso círculo pessoal, chega aquele momento na vida que a gente vai parar e pensar assim, né? Minha vida serviu para quê? Porque a gente não se preocupou com as pessoas que estão para além aí, das pessoas com as quais a gente relaciona. E o segundo ponto cego é justamente a falta de contemplação. O ser humano, ele não é apenas um corpo, né? Ele tem necessidades materiais, claro, de alimentação, vestuário, habitação, saúde, etc. Mas o ser humano tem necessidades espirituais também, né? Ou seja, o ser humano tem necessidade do bem, do belo e do verdadeiro, né? E a gente sente fome dessas coisas. E quando a gente não está vivendo, né, diante dessas coisas, a gente começa a se sentir mal mesmo. E é justamente o que acontece, porque a gente nem sabe que, na verdade, a gente deve se alimentar da verdade, do bem e do belo, né? Então, a gente não cria um espaço para essas coisas na nossa vida. O mundo de hoje, ele é muito bom para fazer a gente trabalhar o tempo todo, e quando a gente não está trabalhando, a gente está descansando para poder trabalhar mais, né? Essa vida desse jeito não é uma vida verdadeiramente humana, né? O trabalho tem um papel fundamental na nossa vida, né? Mas o ser humano, ele é aberto às realidades superiores e elas têm que fazer parte da nossa vida, né? E de fato, hoje em dia, as pessoas muitas vezes não percebem isso. Então, ou estão trabalhando ou estão descansando, né? Do jeito menos contemplativo possível, para poder trabalhar mais, né? Essa vida que a gente torna quase que um instrumento de produção, né? Então falta contemplação. Como é que a gente se abre para o bem, para o belo e para o verdadeiro? Através da contemplação, né? Quando a gente para admirar a verdade das coisas, para admirar as boas ações, as pessoas boas que existem nesse mundo, a gente só pensa nos maus exemplos o tempo todo, né? E principalmente o que é mais próximo de nós, o mais natural, e que a gente sente uma falta enorme, mesmo que a gente não perceba, né? Parar para contemplar as coisas belas desse mundo, né? Quando a gente não faz isso, começa a faltar algo dentro de nós, a gente começa a se sentir mal e a gente não sabe qual que é o problema, né? Esse mal-estar da modernidade aí, é falta de contemplação. Porque na correria do dia a dia, né? Nessa vida tribulada, né? Nas cidades, né? Com muito concreto, muitas construções, muito asfalto, a gente acaba perdendo esse olhar para a beleza, inclusive na natureza, que nos eleva a alma, né? Exatamente. Agora, é possível ter, né, David, uma vida contemplativa, mesmo no dia a dia, no trabalho. Sim. Quer dizer, como você encara a vida e como é que é esse olhar que você tem para a vida. Como é que você faz, então, para ter uma vida contemplativa, David? Certo. Bom, você, como eu falei antes, né, você precisa ter uma disposição interior, antes de tudo. Então, você tem que dispor o seu interior de maneira a você enxergar essas realidades cotidianas. A Mira trouxe o exemplo, né, do cozinhar em casa e etc. E, de fato, é possível haver contemplação ali. O que você tem que fazer é o que o Chesterton dizia, né?
É tornar extraordinário esses momentos mais comuns. Mais ordinários, né? Boa. É isso aí, exatamente. Gostei também. Onde você enxerga ali algo além daquela realidade material imediata. Isso. E você procura aquilo que o Bernardo disse, né? Você procura alimentar o espírito. Porque a gente vive com essa angústia como se faltasse alguma coisa. E na realidade não falta muito, o que falta é esse olhar seu de reconhecer a verdade e a beleza que existe nas coisas. Até por isso que nós estamos trazendo esse tema, gente, porque você pode pensar assim, mas eu não tenho tempo para isso com a vida louca que eu tenho, eu acordo às 6 da manhã e só paro meia-noite, né? Mas não, às vezes esse vazio interior que muitas vezes nós temos é exatamente fruto disso. A gente não está parando para observar o bom, o belo e o verdadeiro nas atitudes simples do dia a dia, na sua própria rotina. Depois a gente vai mostrar aqui exemplos, né, de atitudes de contemplação, mas a gente não precisa criar uma condição para. Eu imagino, queria que você comentasse isso, David, é você começar a observar dentro da realidade que você já tem. Exatamente. Sim. Não é E verdade? das proximidades, né? Você tem uma praça perto do teu trabalho, Então, às vezes por que você você não desce num lugar legal? Por que você não desce do seu trabalho e não vai na praça dar uma olhadinha, como é que está o ambiente, passear um pouquinho, né? Para um pouquinho, dá uma olhada, acho que faz diferença. Exatamente. Isso me lembra um pouco da frase do Ortega y Gasset, né? A famosa frase, todo mundo cita, né? Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Mas a maioria esquece de dizer, se eu não as salvo, as circunstâncias, né? Não as salvo a mim. Então, e de fato, isso a gente pode trazer para esse tema da contemplação, né? Ou seja, se eu não salvar as circunstâncias do meu dia a dia, para ter essa atitude contemplativa, eu não vou salvar a mim mesmo, porque essa é a minha realidade. Essa é a minha circunstância. Eu estou pegando trabalho todo dia, cuidando das filhas, trocando fralda, etc, indo para lá, para cá e tudo mais. Você não pode esperar aquele momento. Claro que ter esses momentos de uma viagem para um lugar onde você faz parte. Só que a pessoa vai na viagem, né? Tira muita foto, tira, e não contempla o ambiente. E não contempla o ambiente. Já para um pouquinho, você parou, observou? Não, tirou a foto, mas não contempla, não vive aquele momento, né? Exatamente. Aí a preocupação é outra. Você não está indo lá para ser contemplativo, você está indo lá para ser exatamente a mesma pessoa que você é no dia a dia. E para registrar e para que os outros vejam que você esteve ali, mas nem você sabe o que viu. É um pouco disso, né, Bernardo? Não deu verdadeiro sentido, né, para as coisas, né, Mira? Bernardo, faz um comentário aí sobre isso, Final, pessoal que está nos ouvindo, para a gente fechar esse bloco, sobre essa questão nossa, né? Esse vazio nosso, que às vezes a gente não contempla nem quando tem todas as oportunidades diante dos nossos olhos. Está na nossa frente e nós passamos reto. Não falta tempo para contemplar, porque o mistério do mundo está acontecendo aqui e agora. Porque, na verdade, a gente não sabe como contemplar, né? E não tem uma oposição entre produtividade, cumprir os deveres da vida e contemplação, porque se a gente tem uma vida contemplativa, a gente consegue agir mais. Quando a gente está caindo na dispersão, aí que a gente consegue fazer menos, porque a gente fica com a mente confusa. A gravidade existencial começa a pesar na gente. A contemplação é um modo de elevação e quando a gente eleva a nossa alma, a gente eleva todo o nosso ser, toda a nossa circunstância com ela. A questão é a seguinte, a gente não sabe contemplar. A gente tem muito tempo que a gente poderia justamente admirar o mistério do mundo e a gente passa no celular vendo alguma coisa irrelevante. E por quê? Porque parar e admirar um pôr do sol ficou chato pra gente, né? A gente não sabe fazer isso. A gente tem que reaprender a se silenciar interiormente, a olhar para as coisas como se a gente tivesse acabado de nascer nesse mundo. A gente tem que aprender a ser grato pelo belo. Porque a questão é essa, quando a gente vê uma coisa bela, né? Quando a gente está, por exemplo, vendo uma notícia na internet, a gente sabe o que a gente vai fazer com isso. A gente vai xingar, a gente vai compartilhar, né? Agora, quando a gente vê um pôr do sol, o que a gente faz com isso? A gente não sabe mais, né? E a gente esqueceu desse sentido de gratidão. Na verdade, o que a gente faz quando a gente olha no pôr do sol? A gente tem que ser grato, né? Muito bom. Por estar presenciando aquilo naquele momento, né? Muito bom, Bernardo. Então, tem várias coisas envolvidas, a gente não sabe mais como fazer isso. E por não saber, né, isso vai criando um vazio existencial dentro da gente mesmo, né? A gente vai
ficando mais velho, isso vai pesando e a gente não sabe qual que é o problema. E às vezes Nossa. o problema é simplesmente esse. Eu gostei muito disso. As coisas com admiração e com assombro. Né? Não sabemos o que fazer com isso. No dia na chácara nós apagamos todas as luzes. Estava linda a noite. Apagamos tudo e ficamos alguns minutos só olhando para o céu. Foi a coisa mais linda do mundo. É como se aquilo reabastecesse. De verdade. E todos vocês podem fazer isso, por que não? É isso aí, não custa nada. A gente vai para o próximo bloco e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os tipos de contemplação. O nosso desejo é que você comece aí, na sua casa, exercitar a contemplação. Já voltamos. Voltamos com o programa Qual é o Valor de hoje. Estamos falando de um tema que a gente gosta muito, que é o valor da contemplação. Gente, a contemplação é muito além de ver. É quase como ver com a alma, é sentir. E aí a gente fala agora também sobre os tipos de contemplação. Eu vou passar essa pergunta já para o Bernardo, porque ele foi a primeira pessoa que me falou que tinha tipos diferentes de contemplação. Parece meio óbvio, mas eu não tinha parado para pensar nisso, Bernardo. Se eu não tivesse falado, eu nem ia falar aqui da refeição, do preparo da refeição. Minha cabeça abriu. Vai lá. Contemplação pelo ver, pelo olhar. Fala um pouco pra gente. Existem vários tipos de contemplação, né? Os mais imediatos, os mais naturais para a gente são os que a gente faz através dos sentidos, especialmente da visão. Então, como que a gente desenvolve essa capacidade de ter conhecimento com admiração, de parar para admirar o bem, o belo, o verdadeiro que estão nas coisas, né? O jeito mais fácil é ver coisas belas, né? E no contato com a natureza, esse sempre foi o modo mais imediato através do qual os seres humanos aprenderam a contemplar, né? Platão, ele fala que a filosofia surgiu da observação dos astros celestes. O que significa isso, né? Uma experiência que a humanidade sempre teve e que nós, hoje em dia, que vivemos em cidade tão iluminadas à noite, né? A gente não tem mais que olhar para cima e ver o céu estrelado e ter essa experiência de algo que é muito maior do que a gente, muito maior do que a gente pode entender e captar, mas que não é opressivo, pelo contrário, é convidativo, né? Que esse todo, que essa realidade que é muito maior do que a gente, ela é bela também, né? Ela nos convida a essa admiração. Então, a apreciação do céu, né? De noite, das estrelas, é a primeira escola de contemplação. Mas a gente pode contemplar também as montanhas, o mar, né? Tanta gente, como eu falei, a gente precisa tanto de contemplação e não sabe como contemplar. Às vezes a gente vai para a praia, fica lá conversando, bebendo, ouvindo uma música ruim no celular e não para ver a beleza do oceano e o grande mistério das águas que tocam o céu lá no horizonte, né? E ser grato por isso. Então, e a gente sente falta disso e nem sabe que está sentindo falta, né? Então, a contemplação das belezas naturais é a forma mais imediata e básica de contemplação. Mas tem a contemplação das águas também. Vamos esperar, tá? Vamos falar de uma por uma que eu quero que o Valdemar conte aqui. A Mira pediu para trazer uma foto no lugar que eu estivesse contemplando. Isso. Né? Vai mostrar aí, né? Eu fui no Cânion Guaratelá, que acabei de aprender aqui, que é Guardatelá, né? Dos bandeirantes que estiveram aqui pelo Paraná. Olha lugar que belíssimo e tal. Quer dizer, tem locais belíssimos. Eu imagino que beleza que é essa, que riqueza que Deus fez para nós, essa natureza, e nós não pararmos, né, para meditar, para pensar um pouquinho nessa beleza. A gente pode passar por um lugar desse e só passar. Desapercebido. Ou você pode passar e experienciar. Isso. E sentir a presença de Deus. Isso. Se a pessoa parar um pouquinho, silenciar, e nós temos um grande momento que é quando estamos a sós com Deus, né? Quando estamos em silêncio, quietos, né? Conosco mesmo, olhando para o nosso coração, para o interior do nosso coração, nós estamos a sós com Deus. E nesse momento aí, parando, olhando a dimensão, a grandeza desse cânion,
a gente sente naturalmente essa presença de Deus. É um negócio assim Demais, espetacular, né? encantador. E não é um simples sentir, né? É um contemplar, não é um sentimentalismo, nada disso, né? Sim. É você falar assim, olha, Deus está presente nesse lugar. Quando você para um pouquinho, silencia o coração, a gente consegue chegar a isso. É uma imagem maravilhosa, eu gosto muito do cânion. Tem uma imagem minha aí também, que eu Onde é até que você quero estava, contar Mira? para vocês. Foi o maior sacrifício Pra chegar chegar lá. nesse lugar, um sacrifício enorme. Mas é um sacrifício que a gente faz justamente por esse momento aí. Para depois parar, sentar e ficar ali, um bom momento, só olhando. E aí quando você olha para tudo isso, você pensa, meu Deus, quem poderia fazer tal obra? É inevitável, né? Esse tipo de reflexão e essa expressão, assim, a nossa alma, ela se eleva. Não tem como você sentar ali e olhar para o mundo e dizer isso é normal, isso é natural. Não, isso é maravilhoso. Sim. E o intelecto, né, Mira? A inteligência nos faz perceber, né, essa grandeza e essa presença de Deus. Pelo intelecto você percebe isso. E o estado de contemplação pode chegar ao ponto de você entrar em ação de graças, né? Você agradecer. Obrigado, meu Deus, né, por eu poder estar aqui com saúde, com tranquilidade, vivendo esse momento e sentindo a sua presença. Sim. Eu acho que é um negócio muito bacana você entrar nessa ação de graças, né? Porque depois dessa contemplação, você pode agradecer. Sim. O que você se lembra, David, de algum momento que significou isso para sua vida? Significou muito, né? Eu vou trazer para uma contemplação estética, não foi natural. Foi um momento em que eu entrei na Basílica de São Pedro pela primeira vez. Né? Sim. Ao adentrar aquelas portas com os guardas, estava um murmúrio de muitas pessoas, mas eu não conseguia ouvir mais nada. Eu simplesmente ouvia silêncio, né? E uma presença fortíssima de Deus. Presença fortíssima. Presença forte e eu, num estado contemplativo, percebendo a minha finitude diante da grandeza do infinito, né? O Valdemar queria que eu trouxesse um pouco do tema do infinito. Já está infinito. Trouxe aqui, né? Sim. Mas foi um momento que pode ser experienciado, inclusive, em outras igrejas. Isso não é necessário que a Basílica de São Pedro. Não é? Mas uma experiência de uma bela igreja também, né, com todas as suas artes, também te traz esse estado de contemplação. Exatamente. Quer dizer, aquela questão do belo, né? Por que as igrejas estão tão lindas, tão maravilhosas? Para que você sinta essa presença do belo. Porque o verdadeiro belo, aquele totalmente belo, é Deus, né? Ali a gente consegue enxergar um pouquinho a beleza de Deus. Então, quanto mais bela a igreja, mais caprichada, com mais zelo, mais essa presença você pode ter. Então eu vou puxar farinha agora para Minas Gerais, né? não, Bernardo? Quer ver igreja linda? Tem que passar por aí também, não tem? Tem várias, né? Sim, não, e a Ouro Preto é uma grande experiência contemplativa, se a gente sabe como fazer isso. As igrejas lindas, essa proximidade com a natureza, é uma grande experiência mesmo. Então, gente, isso tudo reforça o que nós estamos falando aqui desde o início do programa. A gente fala sobre contemplação porque isso é necessário para a nossa vida. Isso não é assim, a gente pensar assim, eu não tenho tempo para isso. Não, isso faz falta. Faz falta. É como comer, é como respirar. Nós precisamos dessas pausas contemplativas, até para que a gente volte à nossa rotina. E o que está ficando claro é que a gente não precisa também viajar para Roma, a gente precisa viajar. Exatamente. Está do seu lado. Está do seu lado, é verdade. Fala, o que você ia Eu dizer? fiquei pensando aqui que o Bernardo falou da questão da música, né? Que não é estar na beira do bar tomando cerveja ouvindo qualquer música ruim, né? Sim. E é o segundo modelo de contemplação, né? Que é a contemplação à música. Nós temos a contemplação, né? Pelos sentidos, né? Pela visão, pelo ver e pelo ouvir, né? Mas não é qualquer música que nos leva à contemplação, né? Tem uns que deixa agitado, de mau humor. Então, primeiro é a questão da visão, né? Do ver. E o segundo é a questão da música, né? Mas não é qualquer música, não, né? Não é David? qualquer música. Porque tem algumas músicas que elas trabalham muito o ritmo. E o ritmo trabalha muito a sensação corporal. Né? Sim. Então, essa música, ela meio que... Até eu nem sei se poderíamos chamar de música propriamente no sentido clássico do termo. Mas elas ruído, um barulho? Um ruído, um barulho, exatamente. Elas não te levam a esse estado contemplativo. Agora, existem muitas e muitas músicas que te elevam realmente a um estado de espírito muito acima daquilo que você está no momento. Né? Eu trago um exemplo aqui, né? Numa realidade cotidiana. Eu fiz a minha graduação na Federal de Santa Catarina, né? E uma vez, não sei se vocês conhecem Florianópolis, mas tem a Ponte Hercílio Luz e aquele canal, né, com o mar. E uma vez eu estava escutando música no meu celular, no ônibus, estava cheio de pessoas, e aquela música me levou para o estado contemplativo. No ônibus, dentro né? do ônibus. Dentro do ônibus, né?
Porque a música, como diria Platão, ela tem a capacidade de acessar os espaços mais recônditos da alma. E te eleva, de fato, a um estado contemplativo. Acho que a música que nós ouvimos agora há pouco era do Bernardo. Não sei se o Bernardo quer colocar uma música aqui, mas a Mira selecionou uma do Álvaro Siviero aí, né? Eu selecionei um momento lindo para a gente ouvir, de um momento de música e contemplação. A gente vai colocar esse trechinho e depois a gente ouve o Bernardo. Solta aí pra gente, olha só que bonito. Uau, olha, Bernardo, o que você diz pra gente sobre contemplação? Que coisa, né, Mira? Como não se emocionar? Eu já assisti a alguns concertos do Álvaro Siviero, David e Bernardo, é um negócio encantador, sabe? E quando você vê essa música no piano, né, e você vê todos os violinos, né? Como é que você não vai sentir a presença de Deus? Se você parar um pouquinho, estiver quieto e prestar atenção, guardar um tempo ali, é muito forte a presença de Deus nesses momentos, com tamanho encantamento, com tamanho beleza. Né? E comece a observar como os pianistas, eles têm aquela performance e tal, porque parece que eles são tomados por aquele Fecha momento. Fecha os olhos, né? E elevam a cabeça para cima. Né? Aquilo ali não é só técnico, não é um robô que está tocando, é um ser humano que está tomado pelo êxtase da contemplação. Exatamente. Não é isso? Gente, eu fico encantada. Bernardo, fala aí para nós. A música é uma das excelentes formas de contemplação, né? Sim, é também uma grande escola de contemplação. A gente está com problema com o áudio do Bernardo. Pode voltar, vamos ver se a gente te ouve. Vamos lá, Bernardo. Tá me ouvindo? Não estamos ouvindo, então vai para você. Você ficou emocionada? Com certeza, né? Lindo demais, né? Lindo demais. Eu também tive a experiência de assistir alguns concertos do Álvaro e são maravilhosos. Agora, eu queria também deixar um recado que você não precisa ir para um concerto. Qual é a última vez que você parou para escutar uma música? No seu dia a dia, em casa. No seu radinho, em casa, no seu celular. A minha esposa coloca às vezes o fone de ouvido, né? Eu estou aprendendo a ouvir música com ela. Ela coloca o fone de ouvido, escuta maravilhosamente bem e depois me chama, eu vou aprendendo, nós vamos ouvindo música assim e nos encantamos. Silenciamos um pouquinho de noite, antes de dormir, ouvir uma boa música. É encantador. Sim. Não precisa, gente, nada demais. E a gente não quer também aqui dizer assim, ter preconceito com músicas. Não é isso. Com nenhum tipo de música. Sim. Não é isso. Mas você deve ouvir aquilo que te eleva a alma. E é você que vai dizer isso. O que me faz bem? Né? A gente sabe quando está fazendo bem e quando está nos deixando ansiosos, nervosos, aflitos, enfim, é o que a música causa em nós. Bernardo, então fala um pouquinho pra gente sobre a contemplação pela música. A gente acabou de ver essa bela apresentação do Álvaro Siviero. Então, tal como existe a contemplação das realidades naturais, existe a contemplação da arte também, né? A finalidade da arte, inclusive, é a contemplação, né? A gente produz obras de arte para as pessoas poderem
parar e admirar aquilo, conhecer aquela obra e admirar, né? Então tem essas obras, por exemplo, pinturas, né, que a gente vê, mas a gente pode acessar a arte pelos ouvidos também, né? Ou seja, pela música. Então a música, para mim, é uma grande escola de contemplação, né? E por quê? Tal como as pinturas, muitas das pinturas, né, não todas, mas muitas, elas estão tentando expressar, de algum modo, as formas da realidade, né, assim, pintar as formas visíveis das coisas, a música busca captar a duração da vida interior, né? Então, quando a gente ouve uma música e presta atenção nela, né, ela mexe muito profundamente com o nosso interior. Então, certos tipos de música foram feitos justamente para predispor o nosso ser a estados contemplativos, né? Os mais variados, tem os vários estilos de música para isso, mas a experiência contemplativa, quando a gente ouve uma música, ela pode ser muito poderosa, né? A música tem esse poder de arrebatar a gente, né? De, ao mesmo tempo que a gente ouve essa música, ou seja, a gente conhece, né? De levar a gente a essa admiração, né? Uma admiração que pode virar mesmo o êxtase. Então, para quem está querendo aprender a contemplar, a música é excelente para isso, né? Porque se a gente consegue prestar atenção e aprende a gostar, né? A gente entende claramente o que é esse conhecimento com admiração, o que é esse silenciamento aí da alma que é necessário para a gente poder ter essa experiência e tudo mais. Olha, agora, Mira, nós temos uma terceira forma de contemplação, que é a contemplação pelo conhecimento intelectual. Você faz matemática, estuda filosofia, mas também fala de vida intelectual. Como é que eu posso ser contemplativo através desse conhecimento intelectual? Como é que funciona, né? Basta ler os livros, basta meditar sobre os livros? Como é que é essa contemplação? Bom, da mesma forma que na música, na estética, você tem esses tipos de estado de conhecimento, né, que você sobe com conhecimento por admiração, que o Bernardo colocou, na vida intelectual você também tem isso. Então, à medida que você está estudando um determinado assunto, um determinado tema, certo? E aquilo te gera um insight. O valor do infinito. O valor do infinito, por exemplo. Gerou um insight. Nesse insight, há um processo intelectivo, e esse processo intelectivo também se dá via... também é um saber inspirado no amor, porque há um amor pelo conhecimento. Sim. Então, há um estado que a sua alma se eleva e você percebe, vê uma verdade. Né? E na matemática é possível isso? Absolutamente. Cada vez que você demonstra um teorema na matemática, inclusive é um exercício que eu recomendo para os meus alunos, né? Que você demonstre um teorema por si próprio. Na hora que você demonstrar um teorema e você... o que você percebe quando você demonstra um teorema? Não somente que aquele teorema, por exemplo, o teorema de Pitágoras, que todo mundo conhece, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa num triângulo retângulo em geometria euclidiana. Isso, por que ele é verdade? Né? Você vai se perguntar, por que é verdade? E aí você vai fazer uma demonstração, que é uma cadeia argumentativa para ver aquele resultado. Aquilo. E você vai ver que você vai enxergar, ver aquele resultado. E aqui você tem um ato contemplativo. Isso alegra. David, eu tenho que te dizer que essa contemplação eu nunca aprendi a fazer. Matemática não? Aí quando eu ia ver na matemática nas provas eu ficava feliz também, mas não era esse estado de contemplação, era bem menor. Nós vamos fazer o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente volta para o nosso terceiro bloco, falando sobre a contemplação mais poderosa e que está disponível a todos nós. Fique aí que nós já voltamos. Voltamos com o nosso último bloco do programa Qual é o Valor da Contemplação? E eu espero que nós aqui já tenhamos despertado em você em casa o desejo de contemplar. Depois do programa você pode ouvir uma boa música, você pode ler um texto, uma poesia, pode fazer um prato gostoso, enfim, qualquer coisa que te leve a esse estado de contemplação. Mas agora a gente quer falar de uma contemplação que eu particularmente considero de todas
a mais importante para nos elevar a alma, Não que só você. é, acho que todos nós, que é a contemplação religiosa. Bernardo, começa com você. O que você diz sobre essa forma de contemplação? Pois é, o ser humano não tem sede apenas de comunidade e de contemplação, mas tem sede do infinito também, né? Existe uma profundidade infinita na alma humana que só se satisfaz, só repousa diante do infinito. Então, a forma mais elevada de contemplação é essa na qual a nossa alma se eleva até Deus, né? E isso pode ser feito de duas formas. Existe uma contemplação natural de Deus, que é uma forma avançada de contemplação, mas que é fantástico. São os momentos mais marcantes da nossa vida, de fato, quando a gente a realiza, né? Que é naquele momento que a gente entende o mundo, a gente entende a realidade como um espelho de Deus, né? Como a gente entende, é o que os filósofos chamam de visão sacramental de mundo, né? Quando a gente entende que o segredo último da realidade é que ela está falando o tempo todo de Deus, né? Quando a gente contempla o bem, o belo e o verdadeiro das coisas desse mundo, a gente percebe que elas estão apontando para Deus, né? Essa é a contemplação natural de Deus. E a contemplação sobrenatural é aquela que a gente faz nos momentos de oração. Quando, em oração, né, a gente se coloca diante de Deus e crê nele, né? No ato de fé, a gente sente essa presença de Deus superior ao conhecimento, né? E isso é também alimento para a nossa alma. Muito bom, né? Essa ideia de você ter uma vida de oração que te leva à contemplação, né? Esse momento de presença de Deus, né, na oração que te leva a essa contemplação. Eu fico pensando, Samira, essa questão de você contemplar as criaturas, né? Contemplar a beleza da natureza, né? Dos seres que foram criados, né? E também a beleza do Criador. Sim. A gente tem essa contemplação da beleza do Criador e sentir essa presença de Deus. Para mim, essa ideia de contemplação viver em estado contemplativo é viver em constante presença de Deus, né? Seja no trabalho, você saber que teus colegas de trabalho, né, está ali outro Cristo, uma outra pessoa que merece toda a atenção e que Deus vive nele, né? Então, você conseguir viver em estado de contemplação todos os dias, verificando a beleza de Deus que está presente na natureza. Você falou espelho, né? Espelho de Deus está na beleza da natureza. Você consegue ter uma vida contemplativa. Não é isso, David? Fala um pouquinho pra gente. Exatamente. Veja, você trouxe o tema da oração e o Bernardo também colocou, que é muito importante para essa contemplação religiosa. Porque na oração você começa a desenvolver o quê? Um relacionamento. Muito bom. Com uma pessoa. E essa pessoa, que é Deus, ela que vai doar todo o amor necessário e gerar aquela intuição, né, no nosso intelecto, na nossa alma, para entrar nesse estado contemplativo, né? É uma resposta, esse estado contemplativo é quase que uma visão do céu, né? Que nós temos momentânea, obviamente, né? Quando você tem essa contemplação religiosa. Momentânea, obviamente, porque essa sede pelo infinito, nossa, só será saciada, como todos nós sabemos, na eternidade. Na eternidade, exatamente. Gente, muito Mira, bom. Tem um filme que a gente vai passar um pouquinho daqui a pouco, que fala da vida de oração e contemplação, né? De alguns monges, né? Acho que a Mira tem uma história para contar aí, né? A gente até pode mostrar já, porque é uma história de monges que a gente ainda tem hoje, né, na atualidade, pessoas que vivem de fato, que dedicaram sua vida inteira à contemplação, ao silêncio, a essa vida meditativa. A gente tem imagens ali, olha, do filme O Silêncio da Cartucha. Isso no ano de 1084, 7 homens apenas subiram o maciço montanhoso de Cartucha em busca da maior aventura de suas vidas. Como guia, eles tinham um homem chamado Bruno e como mestre, o homem chamado Jesus. Eles buscavam Jesus. E em um lugar que é conhecido como deserto de gelo, qual seria o objetivo desses monges, né, que nós estamos vendo aí, ó, lendo a Bíblia, sozinhos, em silêncio? Então, eles queriam nada mais do que contemplar Deus no silêncio. Eles passavam suas vidas numa oração contínua, né, de graça e louvor a Deus. Olha lá, passos lentos. Os frutos dessa contemplação, eles relataram, são liberdade, paz e uma alegria, gente, que o mundo não sabe explicar, né? Não existe uma explicação natural para essa paz. Esses homens mostraram que a vida nem sempre é o que parece ser, enclausurados
em celas, como nós estamos vendo aí, eles experimentaram a liberdade plena e em silêncio experimentaram a paz. Não é lindo Demais, isso? né, Mira? É muito lindo Nessa isso. solidão eles experimentaram a alegria, né, Mira? Na fé eles viveram e amaram, porque sabiam que a vida é um sopro de eternidade, né? Veja, um sopro de eternidade, né? E até hoje, mesmo vivendo em um mundo totalmente, né, conectado, muitos continuam a procurar esse deserto de Cartucha, né? São 2 horas e pouco de filme, Mira, em silêncio, né, mostrando as atividades deles. Um negócio assim encantador, a presença de Deus. Agora, me leve em consideração, né? Isso é para alguns. Alguns podem escolher e é muito bom que assim o façam, né? Mas para nós que estamos no dia a dia, é preciso oração, contemplação, e a verdadeira contemplação nos chama à ação, nos leva a agir. Como é que funciona essa terceira fase, né? Eu faço oração, eu busco a contemplação, mas essa contemplação me leva a agir. Não é isso, David? Com certeza, você está completamente certo. Porque, veja bem, como o Bernardo colocou lá que o ato contemplativo, a gente costuma dizer que não tem tempo para contemplar. Mas, na verdade, quando você contempla, você age. Né? Você age, porque isso te gera, quando você está contemplando a Deus, você está no momento de oração e contemplação a Deus, você gera um movimento de ação. Né? Você está em estado de contemplação com Deus, mas ao próximo te leva uma ação junto ao próximo, né? A fazer o bem. Exatamente, porque você enxerga justamente imago Christi no próximo. Né? Uma imagem de Deus, uma imagem de Cristo no próximo. E você quer estar com o objeto amado, entende? E isso te leva a ação. As pessoas têm que passar por essa experiência mesmo. Não, sem dúvida. E o Bernardo falou uma coisa para mim ao telefone que eu achei, ao mesmo tempo é simples, mas todos nós podemos aplicar, e principalmente vocês que estão em casa, né? Que nós precisamos criar espaços de contemplação no nosso cotidiano. No dia a dia. No dia a dia. Alguns minutos a cada dia. Queria que você comentasse isso, Bernardo. Sim. Então, de fato, não existe oposição entre contemplação e ação, né? Na verdade, ao contrário, a contemplação traz a ação para um outro nível, né? E como? A gente vive a nossa vida o tempo todo como se a gente estivesse correndo atrás do prejuízo. A gente está desejando coisas que a gente não tem e por isso a gente age, né? Mas quando a gente contempla, é como se a gente se enchesse do bem, do belo, do verdadeiro, a gente se enchesse do mistério do mundo e aí a gente transborda. E aí a nossa ação, então, não parte de uma falta, mas parte desse transbordar, dessa plenitude. E, portanto, ela vai ser sempre muito mais eficaz, ela vai trazer muito mais bem para o mundo, né? Então, a contemplação não é uma coisa que o dia que a gente tiver um tempo, a gente vai fazer isso. É uma dimensão que a gente cultiva na nossa vida todos os dias, né? Agora, como eu falei, a gente tem que aprender a contemplar, porque na nossa cultura ninguém ensina a gente a fazer isso. Então, para aprender, a gente tem que criar esses espaços, sei lá, viajar algumas vezes para ficar mais perto da natureza, visitar um mosteiro, é uma ótima escola de contemplação, ouvir uma música bela, ir no museu, parar e apreciar as obras de arte que estão lá, né? A gente tem que ter a experiência cotidiana de uma oração mais profunda, né? Que não é uma oração só de petição e de súplica ou uma conversa, né? Que é uma oração muito boa, que todo mundo tem que fazer todo dia, mas que também acaba se tornando uma oração de parar em silêncio diante da presença de Deus, que a gente tem quando a gente faz o ato de fé, né? Então a gente tem que ir aprendendo a fazer esses atos contemplativos até que eles se tornem naturais para nós, né? E que a gente possa fazer isso várias vezes ao dia, até naturalmente mesmo, né? Mas vale a pena, sim, criar no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Alguns tempos para contemplação, né? Por exemplo, 20 minutos para oração diária. Uma oração que termina num ato contemplativo, que não fica só no pensamento discursivo, né? A pessoa pode falar, não tenho tempo para fazer 20 minutos de oração, mas aí tem tempo para ficar 20 minutos na internet, né? Sendo que esses 20 minutos de oração trariam muito mais resultado para a ação do dia. A gente viveria com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, faria escolhas muito melhores, né? Para quem, por exemplo, fazer uma caminhada na qual a gente aprenda nessa caminhada a ver as coisas, né? A gente pare para ver mesmo, não tente se distrair de uma outra forma.
Quando a gente chega de noite para descansar, em vez de escolher lá o pior seriado Netflix que tem, ouvir uma música bela, entrar na internet e ver quadros, exposições de museu, ver esse documentário aí, Into Great Silence, né, O Silêncio da Cartucha. Tem muitas opções, né? E coisas muito fáceis. Estudar um estudo que não é só para passar numa prova, num concurso ou para resolver um problema, mas estudar para ter o gosto da verdade. A gente precisa da verdade como a gente precisa de alimento, né? Então, quando a gente estuda para entender o mundo e quando a gente entende um pouco desse mundo, né, e se admira com ele, isso é contemplação, né? As formas mais belas de contemplação também. Isso tudo dá para fazer, é só menos internet, menos dispersão e usar esse tempo que a gente tem de descanso para as coisas que realmente importam e que realmente descansam, porque elas realmente alimentam a nossa alma. Sim. Excelente, sabe, Mira, que é importante esses espaços diários, né, de contemplação, nem que sejam poucos minutos, 10, 15, 20 minutos, mas eu tenho uma tática também, sabe? Uma vez por ano eu faço um retiro, e é um retiro do silêncio, tá? Que você fica 2, 3 dias em silêncio, ouvindo algumas meditações, num espaço belíssimo, numa chácara, com natureza encantadora, com uma borimida para sentir a presença um pouco de Nossa Senhora, como um lugar de oração. E é um lugar encantador, porque você, repito, né, já falei aqui, quando estamos a sós com Deus. E no silêncio, a gente consegue encontrar melhor esse acalento do coração para poder refletir. Retiro também é um bom momento para você buscar essa contemplação e fazer essa experiência, esse exercício, né? Porque há necessidade de uma prática, né? Sim. Um esforço necessário para você abrir espaço na agenda, né? Substituir esses programas que o Bernardo falou que nos levam a lugar nenhum, né? Só nos tiram do caminho necessário para a nossa vida contemplativa e daí buscar esse espaço. Então, uma vez por ano vou lá e recarrego as baterias para poder enfrentar a vida. Com certeza, muito bom. E veja, uma vez por ano é uma coisa que você consegue programar com o tempo. Né? Você vai tirar alguns 3 dias para você estar num espaço recôndito, em silêncio, num estado de interiorização, sentindo a presença de Deus, né? Para você recarregar as baterias, de fato. E olha, gente, mesmo que você não consiga, né, ir para um lugar bonito, né, um lugar que seria o ideal, eu vou confessar uma coisa aqui. Às vezes eu chego em casa, eu já cheguei a ficar 1 hora dentro do carro, na garagem, no escuro. Antes de subir, fazer o lanche, entrar naquela rotina da noite que a gente se prepara para o dia seguinte. Por quê? Aquele momento ali, fechadinho no carro, era só meu. Então, a verdade é que nós podemos criar as nossas formas de contemplação também. Eu quero dizer que nós não temos desculpa. A verdade é essa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem o tempo. O tempo todos temos igual. Questão de priorização do tempo. Exatamente. E aí meu filho liga e fala, onde você está? Eu estou no carro, eu não vou subir ainda. É assim que eu falo. Quer dizer, você consegue, eu queria que você compartilhasse, assim, quais são as suas formas de contemplação para a gente terminar aqui esse programa. Eu reservo dois momentos do dia, né, para uma meditação interior, que são os momentos de oração que o Bernardo colocou, e que são os momentos fundamentais. Então, um momento no começo da manhã, em que eu vou parar, estar diante de Deus, sentindo a presença de Deus, tendo o ato de fé e com a presença de Deus ali presente, e entrar nesse diálogo. Esse momento carrega toda a minha as baterias para o dia. Maravilha. E à tarde, no fim da tarde, ou no começo da tarde, dependendo do dia e das circunstâncias, né, eu retorno a esse tipo de momento também. Então, são momentos em que a experiência contemplativa através da oração se fazem presentes diariamente na minha vida. E são extremamente importantes. Rotina. Nos dias em que claro que existem dias em que eu acabo falhando, ou no tempo, ou até mesmo nesse momento, em algumas ocasiões, nesses dias você sente um vazio. Você sente um vazio. Né? Aquele vazio que parece que faltou algo. Ou seja, aquele estado de presença de Deus para contemplá-lo é extremamente necessário para a minha vida como um todo. Que bacana, gente. Então, olha, eu quero muito agradecer a participação de todos vocês, Bernardo Brandão, falando lá de Minas. Muito obrigada. Foi muito valiosa a sua participação, Bernardo. Até uma próxima oportunidade, viu? Foi um prazer. Obrigado. Agradeço a você também, Valdemar, pelas considerações aqui, né? Nós que estamos sempre juntos, e a você, David. E a gente está até encerrando aqui 1 minutinho antes
para a gente terminar esse programa com um momento de contemplação. A gente vai repetir para vocês que estão em casa o nosso momento de contemplação. Tchau e até o próximo. Qual é o valor? Até mais. Contemple aí com a gente.